Salve nação corintiana, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Arena SBT com o apresentador Benjamin Bach, decepcionado com o Corinthians contra o Vasco nessa noite de quarta-feira na Neoquímica Arena, onde o Timão acabou empatando somente em 0-0. Deixou tudo para o Maracanã domingo. Mas antes de trazer o vídeo, quero pedir a você que nos acompanhe, que deixe o seu like no vídeo, deixe seu comentário, inscreva no canal e ative o sininho de notificação para vocês não perderem nada. Então bora juntos conferir o vídeo. Avaliando bom futebol com resultado. O problema então foi a presença do Benjamin Itaquera. Nenhuma vitória com ele. Benjamin zicou, mano. Ô Benjamin, você é um baita de um zica também. Não, você tá louco? Eu tava aqui na final do Paulista contra o Palmeiras. Ô Mauro, o Corinthians não entra em campo, o Corinthians, o jogador não jogou nada. Não, olha, tem dois caras que hoje jogaram muita bola. O André Ramalho e o Gustavo Henrique. Mauro Betti, Gustavo Henrique Sim. Tá numa fase sensacional. Defensivamente o Corinthians foi bem, até porque o Vasco, embora tenha sido melhor, e cá entre nós eu não tenho moral nenhuma, porque dos quatro, como foi destacado aqui até pelo Kleber, dos quatro semifinalistas, o que eu menos achava que tinha condição de ganhar alguma coisa era o Vasco. E o Vasco fez por onde contra o Fluminense, merecia talvez vencer hoje, talvez ninguém, porque foi um 0-0, né? Mas o Vasco foi bem melhor que o Corinthians, se impôs, e jogando na Neoquímica Arena, onde, repito, em 9 clássicos, ele jamais havia vencido e continua sem vencer o Corinthians. Mas o que eu dava um ligeiro favoritismo para o Corinthians, Benja, agora eu inverto. Ainda o meu palpite, meu mureteiro, meu murubete, é que teremos pênaltis de novo no Maracanã. Mas vejo agora o Vasco com mais condições do que o Corinthians. Não, mas até o Benja destacou o sistema defensivo, eu concordo com ele, Mauro. Sim, porque quando a gente pega, por exemplo, um ataque do Vasco, porque a gente pode contestar o Vasco no sistema defensivo. Bom ataque. O sistema defensivo do Vasco, ele deixa muitas vezes a desejar, mas se você pegar ali Coutinho, Nuno, o Ryan e o André Gomes, cara, é um poderio ofensivo absurdo. Bom time. E o Vasco ele vem trabalhando a bola do sistema defensivo sem rifar. E o Corinthians, que tem como característica muitas vezes aí tentar fazer aquele abafa, todas as vezes que o Corinthians subia a marcação, ele era envolvido. Oi? Ô, mano, deixa eu te cortar um pouquinho aí, que o André Galvão tá com o Hugo Souza lá na zona mista. Vamos lá com o André Galvão, mano. E as coisas, quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. E aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. E ele, mas ele está bem, né? Jogou, está 100%. E a gente tem certeza que a gente vai melhorar e fazer um jogo melhor lá. Porque se a gente quiser ser campeão, como a gente quer, a gente precisa fazer um jogo melhor. Hugo, a gente está ao vivo aqui no Arena SBT, por favor. Você estava falando agora sobre a situação que foi de campo, né? Ali do Yuri com o Mateuzinho, você chegou ali também. Agora, sobre o jogo, né? O que dá para dizer para o torcedor corintiano que saiu um pouco decepcionado, claro, com esperança de que o time vá buscar essa taça no Maracanã, mas o volume de jogo que não foi o ideal para uma partida em casa, uma primeira partida que o Corinthians, claro, queria sair com a vantagem. Cara, é futebol. A gente tinha um plano de jogo, a gente tentou desempenhar, não deu certo, né? E agora a gente tem 2 dias aí para corrigir, para dar o nosso melhor, para a gente buscar entender o que aconteceu, entender o que a gente precisa melhorar, os pontos negativos e positivos. E agora a gente tem mais um jogo, né? Tá tudo em aberto, foi 0-0 o jogo. E a gente entende, óbvio, a frustração do torcedor mesmo que é a nossa, de querer fazer um jogo melhor, de querer vencer dentro de casa. Mas agora a gente tem a noção de que está tudo aberto ainda e a gente vai buscar isso aí lá. Só mais uma ao vivo, por favor. Você acredita que a confiança que o Corinthians adquiriu em outras decisões, em grandes clássicos que teve esse ano, pode fazer a diferença nessa partida de domingo? Cara, é um jogo de 2 grandes equipes, né? A equipe do Vasco é uma equipe muito qualificada, com jogadores desequilibrantes ali na frente. Então, mas a gente tem noção que precisa melhorar e a gente é uma equipe madura, né? Nós somos um time cascudo e que a gente vai saber entender o que a gente fez de mal hoje, que precisa corrigir e buscar isso nesses 2, 3 dias até o próximo jogo para que a gente possa fazer um jogo melhor e buscar nosso sonho. Obrigado. Hugo Souza, falando ao vivo no Arena SBT, Benja. Que tem que esperar sair todos os torcedores do Corinthians, então eles estão lá aguardando. E domingo que vem, Mauro, é a vez da Fiel lá no Maracanã, ficar lá 2, 3 horas esperando a galera sair, ó. Então é isso aqui, é um pouco dos bastidores aqui. São 00:22 aqui na Neoquímica Arena. Só falta nevar
E os torcedores do Vasco ficam lá, viu, Mauro Betti? Tem que esperar sair todo mundo, Mauro Betti. Não é o ideal para os torcedores, mas como é bom ver torcidas rivais num estádio de futebol, porque, lamentavelmente, São Paulo, na minha opinião, é a institucionalização da intolerância, a torcida única como pensamento único, para não dizer um pensamento binário ou zerário, né? Como é bom você poder gritar para um lado, para o outro, respeitosamente, e a gente só vai aprender a respeitar quando a gente conviver com o contrário. Ficar só num bar ou na rua e falando chupa quando sai um gol, quando sai, que faz parte do jogo, sim, mas é fundamental a gente ter cultura não só de estádio, uma cultura de humanidade e respeito. O que falta ao mundo não é amor, a gente viu a bela manifestação de amor do corintiano, vai ver uma belíssima do vascaíno, vimos do Flamengo lá em Doha, vimos várias manifestações, mas para você entender, para você ganhar, alguém precisa perder, e precisa ter jogo, e jogo também na arquibancada, que lamentavelmente nem sempre acontece. Beija, qual a temperatura agora? Eu não vou nem perguntar a sensação térmica, qual a temperatura agora na Neoquímica Arena, Beija? Deixa eu ver. Olha, no meu aqui tá dando 15 graus. Caraca. Agora eu vou chamar o André Galvão, que ele tá com o Léo Jardim, goleiro do Vasco, ao vivo na Zona Mista. Boa noite. Vamos lá, vamos ouvir o goleirão do Vasco. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom jogo. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, pela força do Corinthians dentro da casa deles. A gente sabia que seria um fator a mais, uma dificuldade a mais de jogar aqui. Mas eu acho que a equipe soube se comportar muito bem, soube tomar as decisões corretas no início da partida, onde eles pressionam um pouco mais, e depois a gente conseguiu entrar melhor no jogo. Eu acho que a gente conseguiu impor o nosso jogo também. Acho que nós criamos boas oportunidades para conseguir sair com um resultado melhor aqui hoje, mas a gente sabe que não é um resultado ruim. A gente sabe que está tudo em aberto ainda, mas agora a gente vai contar com o nosso torcedor, o apoio do nosso torcedor no domingo, para conseguir fazer um grande jogo e buscar esse título. Léo, o quanto pesa para vocês o fato de ser o maior jogo da história recente do clube, né? O Vasco não tem uma final desse tamanho há muito tempo. Como isso mexe com vocês internamente? Cara, a gente entende como uma motivação, a gente sabe da responsabilidade, do peso que a gente carrega. Só de vestir a camisa de um clube como o Vasco da Gama, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande representar tantos torcedores. Então, para nós, a gente encara como uma motivação a mais de poder presentear o nosso torcedor, ter essa oportunidade de presentear o nosso torcedor e também conquistar um título depois de muitos anos, conseguir colocar o Vasco de volta disputando títulos nacionais, títulos importantes. Então, para nós é gratificante e com certeza é uma motivação para nós. Obrigado. Léo Jardim, goleirão do Vasco. Será que vai estar nas mãos dele, nas mãos do Hugo Souza, hein, Benja? Decisão domingo? É isso aí, André Galvão com o Léo Jardim, que é um baita goleiro. O Júlio César vai falar do Léo Jardim, que é um goleirão. E olha, quero agradecer todo mundo aqui, vou me despedindo aqui da Neoquímica Arena. Vou fazer um snowboard indo embora, porque vai nevar aqui, hein? Impressionante. Um grande abraço para todo mundo aí, abraço especial pro meu amigo Júlio César, que eu conheço há tantos anos, gosto bastante. Um abração a todo mundo aí. E bom Arena SBT, gente. Valeu! Valeu, beijo. Assim que a torcida do Vasco agora está liberado para ir embora, da torcida do Vasco já, você que tem torcedor aqui na Neoquímica Arena. Salve nação corintiana, vamos reagir, vamos repercutir o vídeo do Arena SBT com o Benjamin Bach, que é um corintiano doente, muito chateado e decepcionado com o jogo do Corinthians ontem na Neoquímica Arena contra o Vasco pela final da Copa do Brasil. São 2 jogos, o Corinthians fez o primeiro na Neoquímica e o outro será domingo no Maracanã. Corinthians, eu sinceramente, tem muito tempo que eu não vejo o Corinthians jogar tão mal. Corinthians, no Brasileirão, foi um time modorrento, um time cansado, um time sem vontade, um time preguiçoso. Mas a gente pensou, olha, nessa semifinal, final do Copa do Brasil, o Corinthians vai voar. Cara,
Jogou bem contra o Cruzeiro, no primeiro jogo lá no Mineirão, jogou. No segundo jogo, o Corinthians não jogou bem, e principalmente o primeiro tempo. Mas no segundo tempo se recuperou. Foi um Corinthians que teve uma reação. E ontem o Corinthians não teve reação. Todo mundo jogou mal, inclusive o técnico Dorival Júnior foi muito mal nas substituições, nas escalações. Infelizmente, mas é a realidade. Prova disso que os jogadores estavam discutindo em campo. A câmera mostrou nitidamente Mateuzinho mais e Yuri Alberto discutindo. O Memphis, quando o Dorival Júnior tirou, ele saiu muito bravo, saiu irritado, saindo assim, abrindo os braços, dizendo que não estava entendendo por que tá sacando ele, porque tá tirando ele. E aí, quando terminou o jogo na saída de campo, o Dorival Júnior apareceu discutindo com o torcedor corintiano. Então o Corinthians ontem foi todo azarado, todo atrapalhado, decepcionou mais de 47 mil torcedores, porque o time não colocou o pé na bola. E se tinha um time para sair vencedor, seria o Vasco, que encurralou o Corinthians, pôs o Corinthians para dançar. A torcida ali empurrando, a torcida cantando poropopó, poropopó, mas os jogadores não tiveram reação. Inclusive, ao final, eu tô trazendo um vídeo para vocês, Hugo Souza disse que o time tem que mudar a postura, porque o objetivo é ser campeão. Então, para ser campeão, não pode jogar como jogou ontem e tem que ter uma postura diferente em campo. Mais ou menos quem jogou ontem, os melhorzinhos em campo foi o André Ramalho, o zagueiro André Ramalho e o zagueiro Gustavo Henrique. O resto é, parafraseando nosso saudoso Paulo Roberto Martins, o resto dos jogadores péssimos, dos péssimos, dos péssimos. Fizeram nada, não nos representaram ontem. E eu espero que sirva de lição para esse jogo de domingo no Maracanã, com mais de 66 mil torcedores apoiando o Vasco, e o Corinthians precisa estar com uma postura diferente, senão corre a chance real de perder por 3-4-0 uma final de Copa do Brasil. Tecnicamente, o Corinthians é melhor que o Vasco, mas precisa fazer valer em campo, porque o Cruzeiro tecnicamente era melhor que o Corinthians. Cadê o Cruzeiro? Já ficou. Então o Corinthians tem que mostrar essa qualidade em campo. Senão, o Vasco será o campeão da Copa do Brasil. Mas ainda estou acreditando, tá? Estou acreditando. E também estou acreditando que esses jogadores terão outra postura domingo no Maracanã. Vai jogar diferente. Vai ter uma postura de vencedor. Porque ontem foi um time extremamente modorrento. Um time extremamente sem vontade, sem saber o que fazer em campo. E o Vasco do Fernando Diniz é um time que não tem tanta qualidade técnica, mas é um time muito ajustado, com Coutinho credenciando o jogo do meio campo, com Ryan fazendo as espetadas em velocidade. Então o Corinthians tome cuidado, porque se jogar igual ontem, será surpreendido no Maracanã. Mas se entrar com uma postura diferente, tem um time tecnicamente melhor que o Vasco, e se colocar em campo, o Corinthians traz a Copa do Brasil aqui para São Paulo. E aí, fiel, vocês também estão confiando assim como eu? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like, inscreva no canal e ative o sininho de notificação para vocês não perderem nada. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.